lá, tema de hoje, o raio-x de Jesus. Quando a gente fala de raio-x, você já deve ter feito ou acompanhado alguém que fez algum exame certa vez de raio-x. E o raio-x, ele tem uma capacidade, uma luz muito forte, que a gente às vezes não vê, mas no disparo, no momento que está tirando aquela chapa, consegue entrar ou transpassar a nossa carne e alcançar os nossos ossos. É certo também que tem uns que são tão magros, mas tão magros que nem precisa de raio-x, já dá para identificar olhando o esqueleto humano, né? Mas os mais fortinhos, estes precisam passar por um exame de raio-x. E o exame de raio-x, geralmente quando você e eu temos algum tipo de fratura, algum tipo de enfermidade que está incomodando, geralmente nele aparece o que está acontecendo. Hoje já existe, hoje que eu digo, de alguns anos para cá, tomografia computadorizada, ressonância magnética. O negócio hoje não é fraco não, né? Ou seja, tudo isso para olhar no corpo da pessoa e, de alguma forma, buscar descobrir o que ela tem. Pensando nisso, quando nós olhamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e a gente está estudando aqui, irmãos, já há algum tempo, sobre a mente humana, a nossa mente. Os que são cristãos devem ter uma mente cristã, pelo menos os que dizem ser cristãos, deveriam ter já uma mente cristã, e essa mente cristã, ela pensa diferente do jeito que a mente humana pensa. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, sobre essa questão de carne com espírito. O espírito, aquela luta diária que nós temos contra a carne, que a carne deseja algo que o espírito, na maioria das vezes, não deseja. E o espírito deseja algo que, na maioria das vezes, a carne não deseja. Então a gente vive esse conflito, e esse conflito afeta a nossa mente, a nossa memória, a nossa cabeça. Ou, como diz a Bíblia, Jesus usou muito essa expressão, nosso coração. E quando a gente tem como estudamos quinta passada, domingo passado, uma influência espiritual de Deus e do seu Espírito, a tendência nossa é crescer espiritualmente. Eu tenho certeza absoluta, pelo pouco que eu conheço da Bíblia, que o desejo de Deus para mim e para você é que a gente tenha uma vida espiritual saudável. Como citamos domingo aqui, Jesus falou sobre isso. Quando Jesus ministrou para os seus discípulos, Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ou seja, as pessoas, elas estão na escuridão e as pessoas não têm sabor, a vida deles não tem muito sabor. Já a vida do cristão, aqueles que são discípulos de Cristo, já deveriam ter um tipo de entendimento que o levasse a viver uma vida, me permita essa expressão, até diferente do que a maioria dos cristãos vivem hoje. Quando eu falei aqui de raio-x, que consegue olhar a gente por dentro e identificar problemas, enfermidades, ossos quebrados, partidos. Da mesma forma, a Bíblia nos mostra que os olhos de Deus estão em todos os lugares, ao mesmo tempo. Deus tem essa capacidade. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Ele sabe tanto de tudo que o salmista Davi, no Salmo 139, ele escreveu: antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Por isso que nós, com uma mente cristã, já deveríamos ter uma mentalidade ou uma maturidade suficiente para tomar cuidado daquilo que a gente fala. Com as pessoas que nós nos relacionamos diariamente, e o inimigo está sempre tentando tirar a nossa paz, sempre de alguma forma ele luta para que a gente discuta,
brigue, perca a paciência. Não é fácil viver uma vida no Espírito e também ter esse fruto do Espírito dentro de nós. Não é fácil, por isso que eu disse que tem esse conflito. Agora, como nós estudamos domingo aqui, essa luz que vem dos céus, de Cristo Jesus, quando ela chega nas nossas vidas, quando os olhos de Deus caem sobre nós, não adianta a gente querer se esconder de Deus. É como você ir, como eu disse, tirar um raio-x, você está com uma dor no braço e você fica protelando, aí de repente você vai lá, tira um raio-x, e eu me lembrei aqui de um filme, né? Que o pai brincava com o filho e o filho quebrou a perna e a mãe ficou doida da vida e foi para o hospital, né? E chegou lá, tirou o raio-x e ele falou assim: não, doutor, acho que é só um negocinho. O doutor falou: não, teu filho quebrou a perna. Ele falou: não, mas acho que só foi uma trincadinha. Não, ele quebrou a perna. E a mãe nervosa falando: tá vendo, você tinha que brincar com ele e tal. Ele falou: não, doutor, fala para ela, foi só um trincadinho. Ele falou: não, quebrou a perna. Não tem jeito, o raio-x vai mostrar isso. E quando os olhos de Deus vêm sobre nós, Ele mostra os nossos erros, os nossos defeitos. E por nos mostrar os nossos erros e defeitos, nós temos duas atitudes a tomar. Uma é a gente permitir que essa luz ilumine, capacite a nossa vida, ou a gente faz como muitos, volta para a escuridão. É interessante quando você fala de os olhos de Deus estarem em todo lugar. Eu quero apresentar hoje vários textos aqui para os irmãos. Acompanhe aqui no telão. Por exemplo, Provérbios 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Em Hebreus 4, 13, a Bíblia diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Então, não tem como fugir dos olhos do Senhor. É possível a imagem na TV aí, por favor, hoje? Não tem como fugir dos olhos do Senhor. Não tem como fugir. Não tem como se esconder. Como eu já falei aqui, versículo bíblico, palavra de Jesus: pelas tuas palavras você e eu seremos justificados ou condenados. A Bíblia também nos ensina que havemos de dar contas de tudo que nós falamos. Jó, por exemplo, que no finalzinho do livro de Jó, você sabe, a gente já estudou sobre isso aqui, Jó 42, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora sim os meus olhos te contemplam, agora sim eu tenho entendimento, a minha mente se abriu, acho que a luz do Senhor veio, clareou minha mente, agora eu entendo, e por isso eu me arrependo aqui no pó, porque antigamente eu tinha uma ideia de quem era o Senhor, agora não, agora eu te conheço, eu sei quem é Deus. Da mesma forma, por exemplo, Jó 28, 24, ele diz assim acerca de Deus: pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Ou seja, Deus vê tudo, não adianta a gente querer se esconder de Deus. Os olhos de Cristo, os olhos de Deus são como um raio-x, enxerga a gente por fora e por dentro. Se você voltar no texto bíblico, quando Samuel foi ungir Davi, primeiro veio todos os seus irmãos, e Davi foi o último, os seus irmãos vieram primeiro. Samuel, quando viu o primeiro filho, o mais velho, alto, tal, bonito, forte, falou: pô, ele já pensou, deve ser esse. Aí Deus falou no coração dele: não é ele. E não é ele por quê? Porque Deus não olha por fora, Deus olha dentro, Deus conhece o coração. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Às vezes, muita gente deixa de ser abençoada porque Deus conhece o coração. E talvez, entenda essa expressão, talvez, por querer o meu e o teu bem, Deus não permite algumas coisas acontecerem nas nossas vidas. Até para que a gente não se perca. Porque Deus tem plano de salvação para nós. Ou seja,
essa luz, que como vimos aqui domingo passado, que vem dos céus, como Jesus falou, o reino dos céus está entre vós. Essa luz que veio, que trouxe claridade, iluminação para a minha vida, mostrou para mim os meus erros, mostrou para mim aonde eu devo mudar, mostrou para mim que tipo de vida eu tenho que levar agora. E por entender isso, alguns cristãos hoje vivem uma nova vida. Repito aqui aquele texto de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Para entender um pouco melhor isso, vamos ler juntos aí, você que trouxe a Bíblia, João capítulo 1. Vamos ler juntos. É um texto muito conhecido, já citei esse texto esse ano aqui em outras ministrações, mas é sempre bom a gente entender. A palavra de Deus ela é clara acerca desse aspecto de ter um coração iluminado, uma vida iluminada, a luz de Jesus, os olhos de Deus, esse raio-x espiritual, ele enxerga dentro da gente. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Pausa aí, meu irmão, minha irmã, eu vou repetir aqui o que eu já falei várias vezes, porque hoje em dia tem muita gente querendo colocar em xeque a divindade de Jesus. Eu já ouvi pessoas e mais pessoas hoje, alguns até metidos a teólogos, dizer o seguinte: Jesus não é Deus. Jesus ele era um homem que foi usado por Deus para fazer uma grande obra, mas Jesus não é Deus, a gente não deve adorar Jesus. Eu já ouvi isso muito, aliás, a cada dia que passa eu tenho ouvido mais. Papo furado, porque a Bíblia diz o contrário. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2, ele estava com Deus no princípio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aí ele começa a explicar, versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João 7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Versículo 8, ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Interessante, versículo 12, a escrita diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Tem alguém aqui que recebeu Jesus e crê no santo nome dele? Para mim e para você. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13, os quais, olha que interessante, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, aleluia, e de verdade. Só até aí. Esse é o Deus que estava com Deus no começo de toda a criação. E quando se revelou, ele trouxe o reino dos céus para cá.
como a gente viu domingo, o reino da terra. Qual é a forma desse reino aqui da terra? Corrupção, mentira, prostituição, engano, traição, tristeza, morte, dificuldades. Esse é o reino, esse é o molde desse mundo, desse reino aqui. Que, conforme a Bíblia, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento das pessoas. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Para quê? Para que eles não vejam a luz do Senhor, a luz que Cristo trouxe. Por isso que está descrito aqui, nós lemos no livro de João, que Ele é a luz que veio e veio para dar vida. Ele é a vida, Ele é a verdadeira vida. Sem Ele não tem vida. Então, quando a gente entende isso, quando a gente o recebe como Senhor e Salvador, quando nós somos batizados, nós passamos a viver uma nova vida. E nessa nova vida, essa luz, ela vai cada vez mais agindo dentro de nós. Os olhos de Deus, a cada dia que se passa, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga os seus defeitos. Eu não sei se com você é assim, mas comigo é assim. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, mais os meus defeitos aparecem. E eu peço ao Senhor, me ajuda a corrigi-los. Eu preciso mudar, eu preciso crescer em algumas áreas. Daniel capítulo 2, versículo 22, acompanha aqui no telão, está dito assim: Ele, Deus, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Se eu citar aqui Gênesis capítulo 1, só por citar, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha que interessante. Na criação, na fundação do mundo, Deus falou, haja luz, houve luz. E Deus viu que era bom. E Ele separou a luz das trevas. Da mesma forma, quando Jesus vem e entra nas nossas vidas, a sua luz nos capacita. E quando ela nos capacita, quando ela nos mostra os nossos erros, quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados, porque Ele já pagou por os nossos pecados. Aí, como eu disse domingo, Ele nos tira do lamaçal do pecado, nos purifica no seu sangue, coloca-nos num lugar de honra na presença dEle, escreve o nome da gente no livro da vida. E se nós permanecermos firmes, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ou quando a gente partir dessa para uma melhor, nós vamos estar com Ele para sempre na presença de Deus. Talvez esse seja o maior problema hoje da humanidade, irmãos. Porque a humanidade hoje, a terra hoje, ela vive em trevas. As trevas dominam o mundo hoje. As trevas dominam a mente das pessoas. É incrível como você vê pessoas que parecem tão inteligentes, e são inteligentes, têm uma capacidade de produzir, de criar, mas acerca da salvação, acerca da fé, dessa vida nova em Cristo Jesus, elas são totalmente cegas, escuras. E o pior, muitas delas, quando você apresenta essa luz de Jesus, porque veja, nós estudamos sobre isso, Jesus falou, vocês são a luz do mundo, eu e você somos a luz do mundo. Por quê? Ora, porque a luz que veio dos céus, que veio em Cristo, que nos deu uma nova vida, que nos regenerou, está em nós. Essa luz agora, ela tem que fluir através de nós, para que as pessoas conheçam o Evangelho. É através de nós que as pessoas conhecem o Evangelho. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Beleza. Isso é fato, é bíblico. Só que para o Evangelho alcançar, para que o Espírito Santo, alguém precisa falar. Pastor, mas isso é fato? Sim, olha a história bíblica. Por exemplo, Jonas não queria ir falar da salvação, da misericórdia de Deus para aquele povo de Nínive. E aquele povo era um povo cego. Tão cego que eles não sabiam a diferença da mão esquerda para a mão direita, irmãos. Olha que cegueira que eles viviam, mas era um exército cruel,
que cortava a cabeça, cortava braços, decepava as pessoas no meio, enfim, era um exército terrível. Mas Deus tinha um plano de salvação para aquele povo, e ele chamou Jonas. Você sabe da história. Quando Jonas foi pregar, qual foi a pregação de Jonas? Ele passou na cidade inteira dizendo: olha, Deus tem um plano de salvação para vocês. Mas eu acho que no coração de Jonas ele estava assim: vocês que se lasquem, porque vocês merecem, mas Deus tem um plano de salvação para vocês, e se vocês se arrependerem, Deus vai ter misericórdia. Quando o rei ouviu isso, o rei de Nínive, ele mesmo convocou todo mundo e falou: poxa, isso é um negócio diferente. Aquela luz que veio de Deus iluminou a mente deles, eles tomaram um posicionamento, eles se dobraram, se ajoelharam, rosto em terra, e clamaram a misericórdia, e Deus veio e salvou. Mas alguém precisou ir lá falar que Deus queria salvá-los, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus ama. Lá fora, meus irmãos, só tem um jeito das pessoas saberem que Deus existe, o Deus vivo, o Deus poderoso, através de nós. Por isso que Jesus falou: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Essa luz que está em mim, que já alcançou a minha vida, que já mudou a minha vida, agora ela vai fluir através de mim para alcançar outras pessoas. Por isso que na palavra de Deus, no livro de 1 João capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos. Que mensagem é ela? A que transmitimos a vocês. Que mensagem que é essa? Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz. O nosso Deus é um Deus de luz. Então, não adianta a gente querer se esconder de Deus. E esse, como eu disse, talvez seja o maior problema de hoje, que as pessoas elas querem ir para a igreja. Falamos aqui domingo, as pessoas vão para a igreja hoje, domingo retrasado, né? Domingo passado. As pessoas vão para a igreja hoje, elas não olham para Deus. Elas olham para as mãos do Senhor, tipo assim: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Elas não olham para Deus, não vão para a igreja interessadas em mudar de vida, em ter um novo posicionamento. Elas vão para a igreja interessadas em resolver os seus problemas. Pastor, mas está errado ir para a igreja resolver os problemas? Não, não está errado. Mas a razão principal da gente estar aqui hoje, irmãos, a razão principal da gente estar aqui hoje é que essa luz que veio do céu, chamada Jesus, trouxe vida e vida e abundância já para nós. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. De que forma? Com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais, Ele já nos abençoou. A gente precisa entender isso, e não ir para a igreja: eu não vou para a igreja hoje porque eu estou tão triste, eu vou para a igreja hoje porque vai começar uma campanha, porque vai ter um pregador e tal. Não, eu vou para a igreja por quê? Primeiro, porque eu sei que Deus vai estar lá, que 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Segundo, eu vou para a igreja para quê? Para adorá-lo. Mas por quê? Porque Ele já fez por mim coisas tremendas. Ele já perdoou os meus, os teus pecados. Ele já escreveu o meu e o teu nome no livro da vida. Ele já mostrou para a gente aonde a gente precisa mudar. E a gente tem que mudar, a gente entende isso e muda. Essa é a questão principal de ser cristão. Ou a gente entende isso, ou a gente vai acabar, como muitos por aí hoje, infelizmente, sucumbindo. Irmão, como tem crente hoje desviado, como tem crente hoje fraco. Se você pegar os pregadores do passado, os grandes homens do passado, eles sempre aconselhavam ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Nesse tempo atual, quem não lê Bíblia vai ser fácil de ser enganado. Porque ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a palavra de Deus. A luz veio, trouxe a palavra se revelou, que é Jesus. Está escrito tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele fará por nós. Mas muita gente não lê Bíblia. Muita gente não conhece a palavra, não recita a palavra. Irmão, irmã, nós estamos precisando de gente nesse século 21
que tenha esperança, e a nossa esperança não está no governo que vai vir, que vai continuar, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Põe isso na tua cabeça, você não depende de ninguém, você depende de Deus. Deus é que move, Deus é que manda, Deus é que abençoa, Deus é que capacita. Ele é Deus, Ele tem todo o poder nas mãos. Quando Jesus, em Mateus 4, versículo 12, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para Galiléia. Versículo 13, saindo de Nazaré, ele foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Para quê? Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Versículo 15, que Isaías tinha falado 500 e poucos anos antes. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. 16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aleluia. O texto diz no versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eles viram a luz de Jesus. Essa luz de Jesus está em nós agora, ou pelo menos era para estar em nós. Amém? Me faço entender? É para estar em nós. E além de estar em nós, ela tem que fluir através de nós. Porque quando as pessoas começarem a enxergar a luz de Cristo em nós, elas vão querer saber. O que você vai falar? O que Jesus falou. Opa, arrependa-se. Que eu falei domingo aqui. O povo está sem esperança lá fora. O povo não acredita em mais nada. Mas nós temos um Deus que está com a gente todo dia, toda hora. Você está lá na empresa, você é luz. Essa luz, esse raio-x, esses olhos de Deus estão olhando para você. E Ele quer usar a tua vida lá na tua empresa, lá onde você trabalha. De que forma? Está todo mundo triste. Nós vamos perder o emprego. A empresa vai fechar. O que será de nossa vida? Meu Deus. Você não, você está sossegado. Por quê? Porque você tem um Deus que cuida de ti. Nessa hora, o que você faz? Você fala para ele assim: calma, pessoal, calma, calma. Calma, nós temos um Deus que não vai deixar essa luta me matar, me destruir. Lembra de Jesus no barco? Lembra de Jesus no barco, quando ele estava dormindo e a tempestade veio? O que aconteceu? Os discípulos, todos eles desesperados, o barco, somebody love lá, de lá para cá e tal. Aí eles vão lá: Jesus, o senhor não está vendo? Eu fico impressionado com esse texto, porque como é que pode o barco estar assim? Ó? E eu só de ver, um mês e meio atrás, eu fui com meu neto num parque perto de casa, só de ver aquele negócio, barco viking para lá, só de ver eu já fico tonto. Imagina dentro. Imagina o barco assim. Os caras desesperados. Aí eles vão ouvir Jesus. O que Jesus está fazendo? Dormindo. Como é que uma pessoa pode dormir com um barco assim? Aí Jesus levanta e fala: ei, homens de pouca fé. Jesus vai lá e só estende a mão e repreende: aquieta-te, mar. Esse Jesus, Ele está em mim, Ele está em você. Se eu posso dizer que a nossa vida é um barco, esse Jesus está dentro do barco. E por pior que seja a tempestade, Ele está no comando do barco. Em João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí você fala assim: como é que pode camarada que diz que segue Jesus viver essa vida que muitos vivem hoje? Não, porque eu sou cristão, mas eu vivo na luta, eu vivo em luta, Irmão, a luta vem, a dificuldade vem. Agora, se você for fiel a Deus, se você tem a palavra dele gravada no teu coração, se você recita essa palavra diariamente, se você não se desespera, por quê? Porque você tem Jesus dentro do teu barco.
Você tem essa presença gloriosa que é a luz da vida. E se você crê, meu irmão, você nunca vai andar em treva. Por pior que seja a dificuldade e o problema, Deus vai estar contigo. Deus vai dar o livramento. Eu me lembro aqui de uma vez, o pastor Furioso contou o testemunho de uma irmã da igreja dele, lá em Campinas, a igreja que ele pastoreia, na verdade. E essa irmã passava por um caminho depois do culto, e num belo dia saiu do culto, 10 horas, e foi passar uma pontinha, e do outro lado da ponte tinha 2 rapazes. E ela já ficou naquela, meu Deus, e agora? Os caras vão me pegar, vão me roubar, e tal, e agora, Senhor? Já passa aqueles pensamentos, né? Mas imediatamente ela saiu do culto e ouviu uma palavra assim: Deus é contigo, Deus te guarda, aonde você estiver a luz de Cristo está na tua vida. Pronto, ela falou, amém, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, e eu vou atravessar aqui, e atravessou. Quando ela chegou assim, uns 2 metros que os 2 caras estavam na ponte, disse que os 2 caras abriram assim, saíram para um lado e para o outro, e ela passou. Aí quando ela passou, ela parou uns 2 metros, depois falou assim, por que vocês... Não vão brincar, tem 2 homens grandão atrás de você dando segurança, pelo amor de Deus, não vou nem encarar esses caras. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu não vejo, mas eu sei que o anjo do Senhor está cuidando da minha vida. Você não vê, mas Deus, o anjo do Senhor Deus está cuidando da tua vida. Davi sabia disso, ele tinha tanta confiança, por isso que ele falou assim, eu deito e durmo, por quê? Porque o Senhor está comigo. Em João capítulo 12, versículo 46, Jesus disse, eu vim ao mundo como luz, para quê? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meu irmão, minha irmã, Deus não tirou a gente lá do pecado, Deus nos resgatou a gente para a gente viver novamente nas trevas, escondido, com medo, envolto a pecados. Não, Deus nos trouxe para a luz, e essa luz iluminou a nossa mente. Entenda, meu irmão, abra a tua mente. Se eu posso te dar um conselho como pastor, ano que vem, final desse ano, peça-se, Senhor, abre a minha mente espiritual. Eu quero ter, Senhor, experiências gloriosas contigo, Deus. Você vai ver o que Deus vai mostrar, abrir a tua mente, coisas que você falava assim, meu Deus. Por isso que a Bíblia diz, você acha que aquele texto bíblico é brincadeira? Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou ainda no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Meu irmão, tem muita gente que vai chegar no céu e talvez falar com Cristo, falar assim, Senhor, mas Jesus vai falar assim, filho, era teu, você podia pegar, você podia viver, que você que não quis, você não entendeu. Você ficou em meio àquelas situações. Foi isso que Jesus lutou para tirar aquele povo que estava oprimido pelos hipócritas fariseus da época, que com a sua religiosidade fechavam a mente das pessoas, fechavam as portas para as pessoas chegarem perto de Deus. Aí Jesus veio e trouxe essa luz, eles começaram a entender. Os caras não quiseram, mas Jesus abriu a mente dos outros. A luz de Jesus entrou no coração das pessoas, elas começaram a seguir Jesus, ele foi seguido de milagres e maravilhas, e o mesmo Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, eternamente, ele é o mesmo, ele está com a gente aqui hoje, ele pode curar minha vida, libertar minha vida, transformar minha vida, pode me levar até para um outro patamar, desde que eu queira. E se você quer, se você veio aqui hoje para sair daqui de um jeito diferente, irmão, vai acontecer isso na tua vida hoje em nome de Jesus. Basta você querer. Infelizmente, muita gente reclama que depois que eu me converti, a situação ficou mais difícil. Depois que eu me converti, eu já ouvi isso, né? Depois que eu me converti, eu perdi amigos. Você perdeu amigo? Não era teu amigo. Porque se fosse teu amigo, ele não estava nem aí se você tivesse se convertido ou não, ele continuaria teu amigo. Então Deus te livrou. Depois que eu me converti, a situação minha ficou... Irmão, o diabo, todo dia, ele vai querer provar para mim e para você que a gente tomou a pior decisão de nossas vidas, recebendo Jesus como Salvador. Ele vai tentar
E olha que ele tem enganado muita gente. Agora, quando você crê, quando você olha para a luz como essa aqui que brilha hoje, espiritualmente falando, quando você olha para Jesus e tem certeza, porque a fé, o que é a fé? É o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Eu não vejo Jesus, mas eu tenho plena certeza que Ele está aqui nessa noite. Por isso que para mim culto é culto para Deus, todo culto, para Deus. Eu vou para o culto para quê? Cultuar a Deus. Eu não vou me envolver com picuinha, eu vou para cultuar a Deus. Por quê? Porque eu sei que quanto mais eu cultuar, quanto mais eu me aproximar, mais Deus vai agir, mais Deus vai tratar, mais Deus vai me capacitar, mais Deus vai ouvir a minha oração. Mas Deus não ouve toda oração? Sim, mas fica provavelmente até mais rápido Deus resolver, Deus abençoar, quando a gente se aproxima dEle, quando a gente faz a sua vontade, segundo até a própria palavra. No livro de Mateus capítulo 10, a parte B do versículo 26, diz assim: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Marcos 4, 21 diz a mesma coisa. Jesus disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido da luz. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive, meu irmão, num mundo de trevas. O que tem de falcatrua no meio da política no Brasil, a maioria dos brasileiros não fazem ideia do que tem de falcatrua, coisa por debaixo do pano, mentira, conchavos. É o que mais tem no meio dessa política. A maioria deles tem o rabo preso um com o outro. Se denunciar um, o outro denuncia o outro, que denuncia o outro, que denuncia o outro, e vai todo mundo preso. Só que não tem prisão para todo mundo no Brasil, que se fosse prender todo mundo, não tinha prisão para isso. Mas, por mais que eles se escondam, por mais que eles vivam nas trevas, um dia, a luz de Cristo, a luz de Deus vai iluminar, e isso tudo vai se tornar conhecido. Muita coisa que está escondida por aí vai ser revelada. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, irmão, irmã, por que eu estou te falando sobre isso hoje? Porque Deus tem esses olhos que enxergam dentro de mim e de você. Meu conselho para você hoje é não querer se esconder mais de Deus, ao contrário, é se aproximar dele e mudar de vida. Eu falei dia desses, estava conversando dia desses com uma pessoa, um rapaz, e falei para ele: cara, depende de você. O plano de salvação existe. Você conhece a Bíblia, você conhece, você sabe. Me lembrei até aqui agora, segunda-feira passada, eu estava com a minha esposa no shopping, e entramos numa loja tal, cargas d'água lá, uma moça veio oferecer o cartão numa loja, e enfim, eu não gosto muito, mas não sei. Vou fazer. Vou fazer. Tem anuidade? Não, não tem. Então tá bom, esse eu faço. Começou a preencher. Aí ela falou: profissão. Eu falei: pastor de uma igreja evangélica. E quando você fala isso, tem muita gente que hoje em dia pastor é um negócio sério, né? Pastor hoje, Deus me livre e guarde, né? Às vezes eu prefiro até não falar. Tem certos lugares que perguntam para mim o que eu sou, falo empresário, autônomo. Mas ultimamente eu sou pastor, pode falar o que quiser. E aí ela falou assim: que igreja que o senhor é pastor? Eu falei: da Comunidade Livre em Cristo, na Avenida Itaberaba, 4.330, cultos aos domingos às 10 da manhã e 6 da tarde. Aí ela falou assim: mas eu moro em Guaianazes. Eu falei: Jesus, você mora em Guaianazes, trabalha aqui no Jaraguá? Ela falou: mas não tem problema. A gente transmite os cultos ao vivo e eles ficam gravados para você assistir a hora que você quiser. Ela falou: eu fui já cristã. Ah, é? É que a igreja que eu ia, me batizei, lá aquelas igrejas assim, rígidas, e eu não gostava muito, acabei me afastando. Aí a outra falou assim: eu também vou na igreja. Aí essa olhou para ela e falou assim: não, quer dizer, eu ia. Duas ex-crentes
E eu falei para elas assim, vocês conhecem Bíblia, né? A gente conhece. Você sabe que o que está acontecendo no mundo hoje, a coisa está feia. Jesus está para voltar. E aí, vocês vão passar a eternidade perto ou longe de Deus? Veja bem, qual que é o número do CPF do senhor? Sim, meu CPF é esse. Já fugiu do assunto. Beleza, eu fiquei na minha. Mas é interessante que Deus é tão bom que a situação muda e volta para o assunto. Que a pessoa que está longe de Deus, ela tem sede de Cristo. E quando ela consegue enxergar, não porque eu seja melhor do que ninguém, ao contrário, mas quando ela consegue enxergar a luz de Deus, as pessoas conseguem enxergar a luz de Deus em nós, elas abrem o coração. E eu disse para elas duas, falei, vocês precisam ir para a igreja, não precisa ser a nossa, cheio de igreja boa por aí, mas vocês precisam voltar para Cristo, vocês precisam mudar de vida. Aliás, vocês conhecem Jesus, já tiveram experiências com Ele. Aliás, eu perguntei para ela assim, você sabe o que está escrito em João 6,53? Ela, pelo menos uma delas foi bem sincera, falou, não. Jesus falou, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aquele texto, você já participou de ceia, não participou? Sim, já participei. Faz tempo que você não participa? Faz tempo. Por isso que você está morta espiritualmente. Por isso que Paulo, quando ministrou a igreja de Corinto, ele escreveu lá, por isso, vocês não entenderam o que é ceia? Há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Vocês não entendem, você precisa participar da ceia. Você precisa ir para a igreja, você precisa participar da comunhão, você não pode ficar longe. Do mesmo jeito que você alimenta o seu corpo físico, você precisa alimentar o seu corpo espiritual. Se você recebeu Jesus, se você foi batizado, você tem um corpo espiritual que está morrendo, está nas últimas, está na UTI. Você precisa ressuscitar esse corpo, e só ressuscita o corpo espiritual lendo a Bíblia, orando, jejuando e participando da ceia do Senhor. E tenho dito, tudo certo, posso ir para o caixa? Poxa, mas tem uma fila na... Não, esse cartão novo é VIP. Falei, graças a Deus, fui num caixa só lá. Eu estou te falando isso por quê? Porque está cheio de gente longe de Cristo, desigrejada, desviada. Porque um dia encontrou a luz, mas a luz, ela vem e ilumina, e ela mostra os nossos defeitos. Essa luz aqui, por exemplo, se acenderem todas elas no nível hard que a gente tem, vai mostrar defeito da minha camisa, alguma coisa assim. Eu vou falar do meu rosto, porque meu rosto é muito bonito, hoje eu fiz a barba, tal, não tenho defeito. Estou ficando velho só. Meus cabelos, né, como diz a minha nora, o cabelo do meu sogro está prateado. Né? Graças a Deus que ela falou que está prateado e não velho. Né? E aí dela se ela falasse que estava velho. Brincadeira à parte, essa luz que a gente está aqui, ela mostra, ela revela. A luz de Cristo mostra, revela. Eu quero encerrar aqui nessa noite dizendo para você o seguinte, não adianta você se esconder mais. Não adianta você viver mais essa vida que muitos estão vivendo aí hoje. Me permita essa expressão, meia boca. Uma hora está na luz, outra hora está nas trevas. Outra hora volta para a luz, outra hora vai para as trevas. Tem gente que está com um pé na luz e um pé nas trevas. E cristão que é cristão não pode viver assim. A palavra de Deus diz, para encerrar aqui em 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmão, Deus está com a gente, todo dia, toda hora. Lembra de Mateus 28, 20? O que Jesus falou? E eu estarei com vocês em todos os cultos, até o fim da terra, até o fim do mundo, o fim dos tempos. Foi isso que ele falou? É porque eu estou vendo gente assim, estou vendo gente assim. Não, não foi isso que ele falou.
Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Lembra que eu falei domingo? Povo no deserto, Deus presente com eles todos os dias. De manhã e de tarde, uma nuvem. De noite e madrugada, uma coluna de fogo. Deus presente. Mas o povo cego, reclamando, falando mal, olhando para baixo. E hoje tem muita gente assim. Deus já tem um plano de salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Mundo, do grego para o português, é gente, pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Deus amou todos. Jesus está disponível para todos, mas nem todos querem. Porque tem gente que fala assim: não, eu já tenho a minha religião. E eu já cansei de falar aqui, aliás, eu falo sempre e não vou me cansar, vou continuar falando. Jesus não trouxe religião. Quem trouxe religião foi homens. Jesus trouxe um estilo de vida. Jesus trouxe a vida dos céus para a gente começar a viver aqui agora, uma vida saudável, abençoada, uma vida feliz. Pastor, mas como é que eu posso ser feliz ainda hoje? Pode. Felicidade independe de situação. Felicidade é um estado. Quando você tem essa luz, você tem a certeza: Deus está comigo. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Eu vou continuar lutando, vou continuar crendo. E se não der nada certo, ainda assim eu vou morar no céu, na eternidade com meu Deus. Eu sei que Ele está comigo. Quando a gente tem esse entendimento, as coisas mudam na nossa vida. E eu estou te falando isso hoje, porque a gente está no final do ano. Eu e você temos mais alguns dias, pelo menos mais 30, para a gente começar um novo ano de uma nova forma, uma nova unção, uma nova direção, capacitação, que vem de Deus através do seu Espírito. Como eu falei domingo aqui, o bom disso tudo é que o Espírito Santo habita na vida daqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, hoje você tem a oportunidade de recebê-lo. Que, como eu digo sempre aqui, não é virar crente. Nossa, você virou crente agora? Não, espera um pouquinho. Segundo a Bíblia, até o diabo é crente. O diabo e os seus anjos. Eles creem em Deus e têm medo. Aliás, todo mundo é crente. E o ateu? O ateu também é crente. Ele crê que Deus não existe. Ele é crente em alguma coisa. Se você virou crente, não, longe disso. Eu conheci Jesus, Deus na sua essência. Eu entendi por que eu comemoro o Natal. Natal não é para encher a pança, né? Natal é para lembrar que Deus teve misericórdia e enviou o seu Filho, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que está vivo, que tem todo o poder nos céus e na terra, que anda comigo todo dia, toda hora. E quando eu morrer ou quando Ele voltar para buscar a sua igreja, eu vou estar junto dEle, passando a eternidade. É esse entendimento. Amém? Vamos ficar em pé juntos?